year ago, these cops and lawyers wouldn't dare cross any of you. I mean, what happened? So what are you proposing? It's simple. Kill the Batman. Here's my card. Bruce, this is Harvey Dent. Rachel's told me everything about you. I certainly hope not. You once told me that we'd be together. Did you mean it? Bruce, don't make me your only hope for a normal life. You're Alfred, right? That's right, sir. Any psychotic ex-boyfriends I should be aware of? Oh, you have no idea. Good evening, ladies and gentlemen. We're tonight's entertainment. Well, hello, beautiful. You look nervous. I've seen now it would have to become to stop men like him. The night is darkest just before the dawn. I promise you, the dawn is coming. And here we go. Come on. This city deserves a better class of criminal. I'm gonna give it to him. No! You'll see. I'll show you. You either die a hero, or you live long enough to see yourself become the villain. Will you be wanting the back putt, sir? In the middle of the day, Alfred? Not very subtle. The Lamborghini, then. Much more subtle. Oh, hi, Mom. Houston, we have a problem. You're locked in here with me. Do you bleed? I will find you. And I will kill you. Sejam bem-vindos, roedores da sétima arte. Este é o RatosCast, podcast oficial dos Ratos de Cinema. E essa é a nossa quinta temporada. Eu sou Marcelo Cipreste. E aqui comigo, o que não o mata o deixa mais estranho, Renato Macedo. Salve, salve, rataria! Beleza? Que isso? Quer imitar o Batman é muito difícil. E aqui com a gente também, ele não pode ser comprado ou aceitar negociar. Ele só gostaria de ver o mundo queimar. Rafaelo Salles. Maldito seja o Renato que roubou a minha entrada. Então faz aí que eu quero ver também o seu Batman. Fala, galera. Mas eu ia tossir também. Ia fazer a parte da piadinha, né? Mas. Caralho, grandes mentes pensam iguais, cara. Porra, viu só, cara? É mente em sintonia. Mas fala aí, galera. Putz, que saudade que eu tava aqui de gravar o RatosCast. Que saudade de vocês. Continuamos aqui entre uma mamada e outra, né? Essa é a rotina da minha vida agora. Entre uma mamada e outra pra sempre. Hoje é só coisa boa. Hoje é só boas lembranças. Se essa é a primeira vez que você está ouvindo o RatosCast, você pode encontrar nossos episódios antigos no nosso site, ratosdecinema.com. Não deixe de seguir o Ratos de Cinema também no Facebook, no YouTube e no Instagram. E você pode seguir a gente também no Twitter, no @ratos_cast. Se você quiser entrar em contato com a gente, nós temos 2 e-mails, que são ratoscast@gmail.com e contato@ratosdecinema.com. Nosso cast também está disponível no iTunes e no Castbox. Nosso episódio de hoje é um episódio especial, que a gente chama de Clássicos Modernos. É uma série dentro do RatosCast que busca fazer justiça a algumas obras modernas do cinema que não venceram grandes premiações, não levaram o Oscar de melhor filme, não faturaram milhões. No caso desse filme, sim, faturou milhões, felizmente. São obras que o tempo transformou em clássico do cinema. A gente vai debater aqui para ver se ele realmente merece ser um clássico do cinema. E, obviamente, vocês podem mandar e-mail, mensagens para contestar a gente ou reafirmar o que vamos discutir aqui. Primeira vez, né, Rafaelo? Você no Clássicos Modernos. É a primeira vez. E, porra, com um filme que mora no meu coração. Desnecessário dizer para vocês ouvintes que, obviamente, falaremos bastante de spoilers sobre esse filme em questão. Então, Não, já tem 10 anos, não tem que ter nem aviso de spoiler. Pelo amor de Deus, né? A palavra spoilers não se aplica, né? Se você não viu, é falta de vergonha na cara. Nosso filme em questão hoje, nosso tema hoje é Batman, o Cavaleiro das Trevas.
o que eu chamo de pausa Hans Zimmer. Se for uma pausa Nolan, vai entrar o tom. Pode crer. The Dark Knight, no original, filme de Christopher Nolan, com Christian Bale, Heath Ledger, Aaron Eckhart, Maggie Gyllenhaal, Morgan Freeman e Michael Caine. Na sinopse oficial, com a ajuda do tenente James Gordon e do promotor público Harvey Dent, Batman luta contra o crime organizado. Acuados com o combate, os chefes do crime aceitam a proposta feita pelo Coringa e o contratam para combater o Homem-Morcego. Essa sinopse é maravilhosa, né? É tipo 10 minutos de filme. Esse cast vem em especial em comemoração aos 10 anos do lançamento do filme nos cinemas. Ele teve um orçamento de 185 milhões de dólares e faturou um pouco mais de 1 bilhão ao redor do mundo inteiro. Ele foi aclamado por público e crítica como um dos melhores filmes do Batman, aliás, como o melhor filme do Batman, e ele é também uma das melhores obras, na minha opinião, é o melhor filme inspirado em quadrinhos, sem dúvida, de todos os tempos, e é o filme que conquistou legiões de admiradores, tanto na época como depois. Foi um dos poucos filmes a ser indicado ao Oscar. Ele teve um recorde de indicações, 8 indicações no total, merecia pelo menos mais 2 aí, na minha opinião, que é de diretor e de filme. Ele faturou 2 estatuetas. E foi o único que ganhou uma estatueta de muita relevância, né? De ator. Exatamente. De ator coadjuvante pro Heath Ledger. E mais uma informação relevante também, que, se eu não me engano, foi o primeiro filme de super-herói a passar da marca de 1 bi, né? Eu também acho que foi, cara. Foi o primeiro, né? É o único filme baseado em personagens de quadrinhos que deu um Oscar para um ator, quer dizer, um personagem criado para os quadrinhos que levou um Oscar. Então é um filme de uma honraria maravilhosa. Obviamente vamos falar sobre Heath Ledger, o Oscar póstumo, o último Oscar póstumo. Antes só da gente, eu queria que vocês lembrassem um pouco, viajassem 10 anos no inverno, no Brasil. Que expectativas vocês tinham para Cavaleiro das Trevas? Eu só chamo de Cavaleiro das Trevas, eu recuso dizer Batman Cavaleiro das Trevas, porque é o título original, é o título que o Nolan idealizou. Queria saber o que vocês estavam esperando, se vocês gostavam vocês gostam, né, do Batman Begins, se vocês esperavam alguma coisa naquela linha, essa ideia toda do Heath Ledger, Coringa. Como é que era a expectativa, Rafaela? Você me pega aí, porque dependendo da minha memória é foda. Eu sou o careta com a memória mais sequelada do mundo. Eu lembro que... Excelente frase, cara. Eu lembro que eu tinha adorado o Batman Begins, e eu tinha uma expectativa, né, na época, quando se falou, né, que ia ser Dark Knight, eu imaginei que fosse a adaptação dos quadrinhos, né, mas depois as informações foram saindo, e não era exatamente isso, né, era mais o conceito Dark Knight e tal, né, enfim. Mas eu tava, extremamente ansioso, porque eu tinha ficado muito feliz com o ressurgimento, né, do Batman, da franquia ali, com Christian Bale, a cara do Nolan para trazer ele, né, o herói mais pro real. Então você tem explicações de adaptabilidade de equipamento militar pro uniforme, toda essa coisa que o Nolan faz para trazer tudo para ancorar o filme no chão. Então explicar tudo, né? Explicar o logo. Pegar na mão e vem cá, vem comigo. O Nolan gosta disso, mas eu gosto dele fazendo isso. Então eu tinha essa expectativa porque eu gostava muito, além do Batman ser o meu herói favorito, eu lembro que outra coisa que me chamou na época muita atenção era a expectativa que se tinha com relação ao Coringa, do Heath Ledger, né? Todo mundo comentando que o cara tava completamente, né, imerso no papel e tal. Putz, a gente tinha... O visual dele chamou muita atenção quando saiu. Algumas pessoas torceram o nariz, né? E, assim, demorou. Eu lembro que eu demorei pra me acostumar a ver aquele Coringa como uma coisa mais caótica do que aquele palhaço bem maquiado dos quadrinhos, né? Mas a expectativa era muito alta e foi atendida com louvor. Renatão, você? Cara, eu já quero começar dizendo que de todos os clássicos modernos que eu gravei, eu posso bater no peito e dizer que esse é o único que eu vi no cinema até agora. Aê, finalmente um filme... Porque você já era mais velho, né? Finalmente um filme que eu era mais velho pra ir no cinema assistir, porque os outros eu assisti depois, ou em casa, né, novo, mas em casa. Esse eu tinha 18 anos. A minha expectativa era muito grande, cara, especialmente por causa do Batman Begins. Eu já tinha visto 2 vezes só no cinema, eu adorei o filme, adorei a pegada que o Nolan deu pro Batman. Nós e boa parte dos fãs tinham suas ressalvas quando vieram
as primeiras notícias, especialmente por causa da escalação do Heath Ledger, que naquela época a galera ainda tava meio começando a separar ele, né, do rostinho bonito do 10 Coisas que Eu Odeio em Você, do Coração de Cavalheiro, e fazendo mais filmes como Brokeback Mountain. A participação dele na Última Ceia é espetacular. Então você começa a ver mais da atuação do Heath Ledger, mas ainda assim dá um pé atrás, porque ainda mais um personagem como era do Coringa. Então era um filme que durante toda a sua produção ele gerou uma expectativa grande, e eu lembro muito do burburinho com a questão do lançamento em IMAX, porque se eu não me engano foi o primeiro grande filme assim a ser rodado em IMAX, sair nos cinemas em IMAX e tudo mais. Então era aquela coisa, Nolan sempre gostou de fazer muito com isso, né? Então eu lembro da expectativa, eu lembro da sensação de ver o filme a primeira vez, eu lembro da experiência de estar dentro do cinema, a experiência de ver o primeiro trailer, e que foi o que comprou, né? Acho que para todos os fãs é o que comprou todo o conceito do Cavaleiro das Trevas de imediato, né? Foi naquele momento que a gente viu, cara, é isso, esse Coringa, agente do caos, é isso que a gente queria. É uma parada diferente do Coringa que a gente estava acostumado a ver nas animações, ou o próprio Coringa do Jack Nicholson, ou até mesmo diferente das versões mais clássicas, digamos, do Coringa dentro dos quadrinhos. Então eu acho que isso que ajudou com o hype do filme. Eu vou falar uma coisa com vocês. Eu sou um dos caras que mais defendeu o Dark Knight. O Batman Begins. Eu lembro que na minha roda de amigos, assim, porque os caras falavam, não, o cara quer deixar todo mundo sério, tem que explicar tudo, que é exatamente como o Rafael tava falando, pegar na mão, não sei o quê. O que o Nolan fez de diferente pro universo dos quadrinhos, e que a gente hoje tem feito pela Marvel muito bem, e pela DC de uma certa forma, é você agregar atores que são respeitáveis, vencedores do Oscar, atores que são consagrados, atores de teatro, para um tema, né, para um conceito mais realista, ou um conceito, às vezes, que não beira o caricato. Você traz nomes como Michael Caine, Morgan Freeman. Cara, quando eu vi o elenco do Batman Begins, eu lembro que eu fiquei chocado. Eu falei, não é possível que ele tá fazendo um filme do Batman, né? Vai ser um filme completamente diferente. E eu fiquei muito chocado, quando eles confirmaram que iam voltar pra continuação. Porque isso já era uma coisa que, na minha cabeça, era meio raro, né, gente? Você teve isso no filme do Tim Burton, quer dizer, voltou um ou outro ator, voltou o Michael Keaton, e, enfim, o resto era todo um elenco novo, praticamente. E aí, dali pra diante, todo filme do Batman era um elenco completamente diferente. Quando esses caras voltaram, eu falei assim, nossa, dá pra ver que ele quer fazer uma coisa diferente. Aaron Eckhart, você tem Morgan Freeman, cara, que isso, Gary Oldman. Aí o Heath Ledger entrou, eu falei, eu lembro, até hoje, a primeira frase que saiu da minha boca foi, puta, o Casanova? E eu tinha gostado dele. Eu tinha gostado dele no Brokeback Mountain, eu tinha gostado dele no A Última Ceia, acho que ele tá espetacular nesses filmes, mas é o Coringa, cara, era o Jack Nicholson, porra, eu era um dos caras que falava, foda-se, esquece, traz ele de volta, é outro universo, tudo bem, mas ele é o Coringa, a gente não conseguia imaginar, essa era a minha expectativa, eu não conseguia imaginar outra pessoa fazendo Coringa. Aí, eu não sei se vocês vão lembrar disso, mas alguém entrou dentro de um cinema e gravou aquele início do filme, que eles editaram de uma forma pra passar como prólogo nos cinemas. Em alguns cinemas passava aquilo ali, isso 6 meses antes do filme, aquela cena do assalto, né? Uhum. Mas não era inteira, não. Era só pedaços. Alguém filmou e botou no YouTube, lá nos primórdios pode não ter sido YouTube, não sei se era YouTube na época, mas enfim. Botaram aquilo em algum lugar. E eu assisti aquilo incessantemente. O áudio era horrível, você não entendia o que eles estavam falando, mas eu fiquei louco com aquela primeira cena de assalto. Mesmo sem entender uma frase do que eles estavam falando direito. E como ele revelava o rosto dele e tal, cara, eu surtei naquilo ali. Eu falei, esse filme vai ser um dos melhores filmes de todos os tempos, na minha opinião. E ali, quando eu fui pro cinema, eu fui surtado. Mas eu parecia um crackhead, assim, eu tremia vendo. Eu tava nesse nível, assim, entendeu? Eu lembro que a primeira vez que eu vi, eu quase não entendi a história do filme. Porque eu tava tão assim, sabe? Tipo, o que ele vai fazer agora? O que será que vai acontecer? Entendeu? Eu vi esse filme 3 vezes no cinema. Eu lembro que na 7ª semana que ele tava em cartaz, ele já tava quase saindo e tal, eu fui ver sozinho. Eu já tinha visto outras vezes, mas eu precisava ver de novo antes dele sair de cartaz. Vocês lembram quantas vezes vocês viram o filme, não? Cara, que eu me lembro, no cinema eu vi 2, mas eu comprei o DVD, tipo, na pré-venda. Eu vi 2 também, cara. Eu vi na estreia e eu vi depois.
Certo. Depois de ver o filme, né? Como é que vocês saíram do cinema? O que vocês lembram de ter levado do filme depois daquele final, depois daquela expectativa toda e aí quando finalmente acenderam as luzes, o que vocês sentiram? Cara, eu tava maravilhado com o Coringa do Heath Ledger, né? Pra galera que já acompanha e tem paciência de me ouvir falando minhas abobrinhas aqui no cast, já sabe que eu sou fã dos vilões, né? Sim. E, cara, puta, pra quem é fã de vilão, puta, esse filme é um prato cheio, cara. Vilão mesmo. O cara não quer saber, ele mata e foda-se. O cara não tem escrúpulos, é vilão do jeito que a gente gosta. E isso foi uma coisa que me marcou demais. Mas deixa eu te perguntar, você gostou do filme ou você gostou do Coringa? Não. Eu amei o filme, mas o elemento que eu lembro que mais me chamou a atenção foi o Coringa, porque o Batman é o mesmo Batman do Batman Begins, então era um negócio que eu já sabia que funcionava. Tem outro elemento que ao longo desse cast eu vou desenvolver melhor, que uma coisa que me prendeu muito no filme é a cidade de Gotham. Pra mim, ela é um personagem muito importante no filme, a trama. Legal. Eu gostei disso, de ver como a cidade estava envolvida, como o Coringa queria provar pra todo mundo que a cidade poderia entrar em colapso se você desse a chance, entendeu? Sim. Foram dois elementos que me chamaram muita atenção. Acho ainda hoje. Acho engraçado o Rafael falar isso da cidade. Eu morei em Chicago, né? Eu já comentei isso aqui outras vezes. Sim. E Chicago foi a cidade que foi usada pra fazer o Dark Knight. E eu, quando eu andava pelas ruas ali por baixo do metrô, né? Ali no Loop, no downtown de Chicago, eu ficava assim, caraca, eu tô em Gotham. Caraca, aqui é Gotham, era aqui que filmou tal cena, era aqui que passava, e isso da cidade realmente é muito legal, porque a gente via Gotham de uma forma completamente diferente, né? O Gotham dos filmes antigos, principalmente do Joel Schumacher, era um carnaval. Era uma maluquice desenfreada. E ali você tava vendo uma parada tipo, totalmente suja, urbana. Com cara de cidade, que tem com cara de cidade. E com cara do Batman, sabe? Um bagulho bem dark, bem sujo. Não precisava ter aquelas gárgulas na fachada de todos os prédios pra ser. E luz rosa. Pra ter aquela cara. Mas, ô, Renato, eu tive há 3 anos em Chicago também. Eu escolhi a cidade exatamente pra poder visitar alguns lugares, alguns filmes, né? Pra revisitar alguns filmes. Os Intocáveis, por exemplo, que é um filme que eu amo. Cara, quando eu tive naquela parte onde tem a perseguição de carro, né? Onde ele lança um míssil no Batmóvel. Aliás, uma das melhores cenas do filme, na minha opinião. Quando o Batpod finalmente nasce. Ele praticamente nasce, né? Porque ele dá uma tremida e pula fora. Passou pelo prédio que ele bate e volta? Passei pela... Agora, eu passo tudo. Quando eu cheguei na rua, finalmente, que agora me foge o nome daquela rua, que é uma das principais. O Troco foi filmado ali, Os Intocáveis foi filmado ali, né? E eu lembro que o guia turístico, ele falava muito dos filmes. Aqui foi feito tal filme, aqui foi feito... Só que eu falava antes dele, pra minha irmã. Eu falava, aqui foi... E aí, quando ele chegou ali, ele deu um detalhe sobre essa rua que eu eu surtei, assim. Eu quase tive um orgasmo, me sujei. Que ele falou o seguinte, ele falou, se vocês repararem na rua, vocês vão ver os arranhões de quando eles viraram um caminhão aqui. E aí eu quase gozei. Caralho. Sério, até hoje? Até hoje, ele falou. E aí eu quase tive um treco. Porque eles realmente viraram um caminhão lá, né? Então, Chicago realmente, cara, é uma cidade espetacular, assim. Não só lembra o primeiro filme como o segundo, mas é que eu acho que o segundo ele tem algumas cenas muito mais marcantes, né? E realmente, a cidade ela é um personagem. Ô Renato, você não respondeu. Qual foi a sua impressão, assim, quando você saiu do cinema e, caraca, o filme acabou? É até meio clichê falar isso, mas eu acho que é uma parada que todo mundo aqui pensou. Que, assim, tudo mudou. É aquele momento que você senta numa sala de cinema e você percebe, caraca, participei de algo que vai mudar o cinema. Mudou o gênero de ação, mudou o gênero do super-herói. Os filmes de heróis mudaram completamente depois do lançamento desse filme. E mesmo 10 anos depois, ele continua um filme sólido, próprio e diferenciado de tudo que foi feito. Por mais que os outros basearem em várias coisas, o universo DC foi construído todo em cima desse filme, o que tecnicamente não tem funcionado, porque é um conceito que funciona pro Batman, não para todos os outros heróis, mas você vê o impacto que isso causou dentro do estúdio. É um filme muito único, foi uma experiência muito única. Então o que a gente sai é exatamente assim, a gente sai em choque, porque foi algo especial, de verdade. Eu queria falar um pouco sobre a última cena do filme, porque quando ele fala, ele vai ter que ser o cara que vai aguentar, o pária, ele foi feito pra isso. O discurso do Gordon, né? O discurso do Gordon, Cavaleiro das Trevas. Pá, acabou o filme, tá suando frio, não sabe pra que lado você tem que ir, onde mora, qual o seu nome e tal. Aí, eu sempre
conversava sobre esse filme com os meus amigos e tal, eu falava assim, você sabe qual é a grande sacada desse filme? É que eles nunca tentaram fazer um filme de super-herói. Isso. Se você pensar bem sobre a trama desse filme, se você tirar o cara vestido de morcego, isso eu sempre falava pros meus amigos, né? Se você tirar o cara vestido de morcego e o cara vestido de palhaço, demoníaco do mal, você tem uma história policial muito boa. Né? Esquece todos os elementos. Esquece todos esses elementos. Esquece o cara com o carro todo equipado e tal. Você pode tirar isso do filme porque isso não acrescenta a história. Isso não é o elemento que faz a história brilhar. O que você tem que brilha aí é todo esse conceito que o Rafael até falou. Você tá testando até onde que a sociedade quebra, né? Até onde que a cidade aguenta. Então você tem uma puta de uma história policial. O que vocês acham que se diferencia, faz esse filme ser tão especial e ser considerado o melhor filme de quadrinhos de todos os tempos, assim? Pra vocês, o que se destaca mais? Essa pergunta é difícil. Um dos pontos principais é o que você falou. É uma puta de uma história policial. Você tem um filme de ação animal na mão. Eu tenho uma revista em quadrinhos aqui que é uma coletânea de histórias da DC na época que ela era ainda Detective Comics, né? Pra quem não sabe, DC é de Detective Comics. Na época que o Batman, a orelhinha do capuz dele não era nem pra cima, era pro lado. Era um negócio tosco. Não, cara, é muito tosco. É lá do início dos anos 70. E as histórias são aquilo, cara. É máfia, é investigação, é o Batman usando a tecnologia dele. E você tem tudo disso no filme. Poderia não ser o Batman, poderia ser um veterano paramilitar que tem no porão dele os equipamentos lá, entendeu? Poderia ser. Mas não, foi muito bem adaptado pra você colocar ali um puta super-herói. Encaixa muito bem com esse conceito do Nolan de trazer tudo, né, pro real, fazer ele cada vez mais real. A história funciona muito bem por causa disso. Você tem o Coringa como um puta vilão que, cara, pra qualquer história, o antagonista ser tão bom ou melhor que o protagonista é essencial. E você ainda tem um catalisador excelente que é o personagem do Aaron Eckhart, né? O Harvey Dent. Ele é um puta de um catalisador ali. Você consegue ver como a história é bem feita e construída pra você ver a mudança dele e a relação do Batman. O Batman vendo o quão necessário ele é. Porra, ele tá ajudando, ele tá sendo... Ele é o herói que essa cidade realmente merece. Então, eu acho que a história é um ponto principal. Coringa como antagonista também. Aquilo que a gente falou, a cidade como um personagem, você tem em todo momento se referindo a Gotham, né? Como é também nas histórias clássicas do Batman. Hoje em dia, comparando, eu sempre faço esse ponto com os quadrinhos, você não tem mais tanto disso. Até pra você poder, como ele tem muita história junto dos outros principais heróis, né, da DC, ou então da própria família Batman, você tem um conceito mais fantástico trabalhado nisso aí. Mas as histórias até ali, no início dos anos 2000, você tinha muito conceito de Gotham, o que vai acontecer com Gotham. Hoje em dia é difícil você manter esse negócio fechado, né, aquele negocinho sem... Porra, onde é que fica Gotham que não tem contato com o resto do mundo, né? E esse filme, ele tem disso, ele tem Gotham como um elemento, que funciona muito bem. Eu acho que mais do que se destacar no universo dos quadrinhos, ele se destaca como um filme. É exatamente o que vocês dois comentaram. Se você tirar os elementos fantásticos, os elementos do Batman e do Coringa, né, a luta dos dois, ele ainda se sustenta como um excelente filme de ação. Só você ver toda a sequência inicial do filme, que é uma das melhores do filme, basicamente, pra mim, é uma das melhores cenas de assalto de banco já feitas no cinema. Sem dúvida. Lembra uma vibe toda de Michael Mann, sabe? Uma parada mais urbana. Ele lembra os elementos de fogo contra fogo pra mim pra cacete. Ô Renato, olha, a ideia é tão boa que eu acho que poderiam fazer um filme só com essa ideia de, tipo, 15 caras saltando um banco e um tem que matar o outro. Ia dar um puta de um filme. Exato. Putz, isso é excelente. E eu acho que isso que é o legal do filme. Ele acaba construindo, e ele funciona dessa forma, não só como um filme de herói, mas como um excelente filme, ponto, por causa do roteiro, cara. O roteiro é fantástico, o roteiro ele é coeso com os personagens, com a história que ele tá contando. Ele tem diálogos maravilhosos, diálogos esses que a gente pode repetir até hoje. Tem diálogos desse filme que eu falo até hoje. Sem dúvida. A gente sempre comenta aqui no final desse tipo de cast, né, dos Clássicos Modernos, qual é o diálogo favorito. Cara, eu nunca tive tanta dificuldade pra escolher qual é o diálogo favorito. Porque são tantos momentos icônicos, são tantos diálogos icônicos, tantas conversas de personagens que você aprofunda camadas deles que a gente
gente só viu nesse filme, entendeu? Por causa desse filme, momentos de confronto do Batman e do Coringa, momentos de questionamento do Alfred com o Bruce Wayne, toda a questão do Harvey Dent. O Harvey Dent nunca foi tão bem retratado em nenhuma outra mídia, para mim, como foi nesse filme. Talvez nem nos quadrinhos, cara. Talvez nem nos quadrinhos. Eu acredito no Harvey Dent. Todo o que eles fizeram pra tentar vender o marketing, né, por trás do filme, antes do filme sair, né, das campanhas, os sites, eu acredito em Harvey Dent por uma Gotham melhor. As entrevistas, Renato, você deve lembrar do Anthony Michael Hall. Ele não sei se você lembra, mas toda semana eles lançavam uma entrevista dele, e a última foi com o Harvey Dent e tal. É como se ele tivesse um talk show, realmente, ele falava sobre os problemas de Gotham. Era maravilhoso. Era muito legal. Então, tipo assim, são elementos especiais que esse filme teve, que fez ele se destacar não só como um filme de super-herói, mas como um filme completo, um filme além do gênero. Eu acho que é isso que faz o Batman Cavaleiro das Trevas ser um filme tão especial, ser um clássico, porque ele superou o gênero. Vocês falaram isso, né, da questão do Harvey Dent e do Batman. Se você for analisar bem estruturalmente esse roteiro, protagonista e antagonista nesse filme são os dois, o Bruce Wayne e o Harvey Dent, e os seus alter egos, né, Batman e o Duas Caras, que é mencionado acho que só uma vez no filme, né, Two-Face. O que eu acho legal disso é toda essa dualidade do filme. O filme tem toda essa questão da moeda mesmo, né? Batman representar as trevas, o outro é o White Knight, um é o Cavaleiro Branco, o outro é o Cavaleiro Negro, um quer ser o outro de uma certa forma. Eu admiro o que o Batman tá fazendo, o Harvey Dent acha, o Batman já admira o que o Harvey Dent faz, então tem toda essa dualidade. O Coringa... o povo de Gotham chegava a achar que ele era o... Sim. Batman. As pessoas até falam pra ele. O Coringa, ele é uma coisa fora. Ele nem é protagonista ou antagonista do filme. Ele é... Não, ele é um agente do caos. Ele é exatamente isso. Agente do caos. Ele é exatamente isso. Ele é uma coisa que... Ele é uma força da natureza. Da natureza. Ele aparece do nada. Ele não parece nem ser humano. Ele parece um lagarto mesmo. Ele parece uma... Sabe? Ele não parece ser uma pessoa, de uma certa forma. Até linguinha de lagarto ele tem, né? Então assim, eu acho que aí... Toda hora. Eu acho que aí que tá o grande diferencial do Heath Ledger, do Coringa, e de toda essa questão toda que a gente discute muito sobre esse filme, porque tem muito também de como ele criou esse personagem, de toda essa história de que o Coringa matou o Heath Ledger, tudo isso que ficou do filme. Quando o filme foi lançado no cinema, ele já tinha morrido. Então, toda essa lenda que contam em volta do personagem, né? A questão de que entrevistaram o Jack Nicholson, e o Jack Nicholson falou, eu avisei. Você não ia aguentar. Tudo isso, a gente esquece um pouco desse trabalho. Quer dizer, a gente esquece, né? A gente não fala tanto do trabalho, porque fica a lenda e não fica o trabalho que ele fez minucioso. Eu acho que o fato dele não ter uma origem, quer dizer, parece que ele vai contar a origem. Sabe como é que eu consegui essas cicatrizes? E ele cada vez conta uma história e você não sabe o que acreditar. Cada hora ele fala, isso, exatamente. Cada hora ele dá uma história diferente. A questão do plano dele, ele diz que não tem plano. Eu sou um cachorro louco, eu não sei o que eu vou fazer quando eu alcançar o caminhão. Eu não sei, eu vou com a onda. Eu vou fazendo as coisas. Não, e ele não tem uma resolução no final do filme. Ele não tem. Não tem. É porque ele seria melhor explorado no Cavaleiro das Trevas Ressurge. Não que eles iam ver o passado dele ou algo do tipo, porque o filme não perde tempo com isso, mas na cena, por exemplo, quando Gotham tá tomada e tá tendo aquele julgamento, quem ia fazer o papel do juiz não ia ser o Espantalho, ia ser o Coringa. Então o Coringa ia ter uma participação não só ali, mas talvez uma participação maior dentro do filme, que eles acabaram não fazendo por causa da morte do Heath Ledger, né? Em respeito, eles não... É porque eu acho que os detalhes da construção, não só da figura, do caos, aquela questão toda, mas era a construção da imagem. Você estava falando das lendas, né, por trás dos bastidores da criação do Coringa em si. Eu acho legal uma das lendas que dizem que ele que fez a maquiagem, né? Ele criou aquilo ali porque ele queria fazer como se fosse o próprio Coringa que criasse aquilo. Só que eu acho que mais o detalhe que me chama mais atenção nisso não é nem só a maquiagem, é o cuidado de cada vez que o Coringa tá em cena, as mãos dele estão sujas de maquiagem. Estão sujas, isso aí. Porque é como se ele tivesse realmente fazendo a maquiagem. Então, o detalhe maior não é nem a maquiagem no rosto, é a maquiagem na mão. Agora posso fazer aquele personagem vai criando aquilo. Fazer um comentário pra ser odiado, né? Como eu gosto de ser. Isso é pra galera geração 7-1 que fica endeusando esse sujeitinho aí que é super valorizado, Jared Leto. Um ator
ator do método, meu ovo esquerdo de soco inglês, cara. Fala sério. Ele tentou emular todo o processo do Heath Ledger construindo o Coringa. Ele tentou emular a porra toda. Aí pintou o cabelo, aí aparece maquiado em fotinho borrada do Instagram, e aí manda caixinha com cocô pro coleguinha de cena. Aí que você vê, né, cara? Se Deus existisse, você acha que ele não mataria o Jared Leto e deixava o Heath Ledger ali vivo? Que isso, rapaz? Que frase polêmica. Sabe qual é o pior? É que eu tava pensando. Mexeu com religião, mexeu com Jared Leto uma frase. Eu vou falar e eu vou virar o James Gunn do rato. Então o Rafael vai lá e manda falar isso. Eu sou o agente do caos disso aqui, rapaz. Tá certo. Eu só quero ver o mundo queimar. Tá Jared Leto morreu fazendo Coringa? Não morreu, então não é método suficiente. Heath Ledger foi full método. Bom, a gente tem que, já que a gente tá falando do Coringa, a gente tem que deixar claro que é um Coringa completamente diferente do Jack Nicholson, pro bem, né? A gente adorava, eu adoro até hoje o Jack Nicholson como Coringa, mas era uma outra pegada. Eu lembro que em várias entrevistas o Nolan falava, as pessoas perguntavam as coisas mais idiotas pra ele, né? Falava assim, olha, ele vai ser engraçado? Aí ele falava, vai ser engraçado, no sentido psicopata ele da é coisa. engraçado. Do sentido psicopata da coisa, ele vai ser engraçado. Ele vai ver humor, o Nolan falava isso, né? Tem muito humor no que ele tá fazendo pra ele. Pra ele é super engraçado. Cara, ele consegue fazer a cena do truque de mágica ser engraçado. E é violento pra cacete. Renato, ele enfia um lápis no olho do maluco. Essa é a sua cena favorita desse filme? Não. Não. É uma das. Tá aqui anotado as dimensões. Eu vou te falar que toda a cena, eu não digo só o truque de mágica, é que a cena do truque de mágica é legal porque parece que ele quer fazer um discurso. Aí ele fala assim, antes de fazer meu discurso, eu tô vendo que vocês vão me interromper, então eu vou mostrar pra vocês. Eu vou fazer uma coisa que vocês vão calar a boca e vão ouvir meu discurso. E aí ele faz o truque de mágica. Tipo meio isso. É uma das minhas, obviamente. Eu queria mencionar também uma outra cena que até hoje eu quebro a cabeça pra entender essa cena. E que não é uma cena com o Coringa, tá? Eu não queria só mencionar as cenas do Coringa, porque senão a gente vai falar só das cenas do Coringa. Obviamente a cena do interrogatório é genial, obviamente a cena da perseguição dentro do túnel lá, né? Como eu falei, do Batpod. Mas eu acho brilhante a cena que ele arranca um pedaço da parede só pra arrumar a digital do cara. Aquilo ali, pra mim, o cara que pensou isso já merecia um Oscar, entendeu? Jonathan Nolan. Cara, mas isso aí é a parada detetivesca do Batman, cara. Exato. É óbvio. Me diz um outro filme que fez a milésima potência. Me diz um outro filme que fez isso, cara. Aquilo ali é o Batman dos quadrinhos. O cara, ele arrancou um pedaço da parede de uma bala, não foi pra ver... Ele puxa um canivete, né, cara, que tem uma serra. É genial, cara. Que corta concreto. É genial. E ele testando depois com as metralhadoras pra ver. E sabe, tipo, a primeira coisa que você pensa é o quê? Balística, né? Tá vendo? Não, impressão digital. E a maneira que ele chega na impressão é brilhante. Não, e tem gente que ainda fala que os filmes do Nolan não tratam o Batman detetive. Ah, porra. Para, né? Renato, vou começar com você dessa vez. Suas cenas favoritas de Batman, o Cavaleiro das Trevas. Cara, eu gosto muito da cena de abertura, não tem como deixar de falar dela. A cena do truque de mágica. Pra mim, a cena do Coringa entrando na festa, quando ele quer pegar a Rachel. Good evening, ladies and gentlemen. Na verdade, ele quer o Harvey Dent. Ele quer o Harvey Dent, aí ele acaba chegando na Rachel por causa do Harvey Dent. É na casa do Bruce Wayne, né? Na mansão do Bruce Wayne. Não, é na mansão? Não. É no penthouse, é assim. É no penthouse, é porque ele tem não tá mais na mansão, né? Ele tá no penthouse. Porque eles acham que ele tem um quarto de pânico, mas não é. Ele tá indo pra pegar a roupa. Eu acho aquela cena muito foda porque a maneira que o Coringa entra parece que é total improviso do Heath Ledger. Ele pega um canapé, come, bate na bandeja. Aí ele vê. Aí ele vê a Rachel. Aliás, é a primeira vez que o Michael Caine viu ele maquiado. Foi um pedido do Heath Ledger que ninguém visse ele do jeito que ele tava. Então ele, quando abre a porta do elevador, é a primeira vez. O Michael Caine deu uma entrevista depois dizendo: não atuei, não precisei atuar. A minha cara ali que você vê. Foda. Porque ele aí bebe o champanhe e se molha todo. Aí ele vai ver a Rachel, ele vai mexendo no cabelo e dando aquele negócio da língua. Eu acho aquilo ali muito, muito, muito absurdo, muito Coringa. Mas a minha cena favorita, cara, é a cena do interrogatório. Sim. Porque ali, cara, ali é uma explosão, ali é o Batman e Coringa, ali é a luz contra as trevas, ali é a maluquice toda dos dois, é o bem contra o mal, que define completamente, um precisa do outro. O Coringa fala isso no final. Um não é nada sem o outro. E ali é a definição do que é
Ali o Coringa, ele se diverte com o Batman, e essa é a grande parada desse Coringa. Ele só quer brincar com o Batman, ele gosta, ele não quer saber do dinheiro, ele queima o dinheiro depois, ele tá se lixando pra essa porra toda. Ele quer perturbar o Batman, porque o Batman é tão maluco quanto ele. Essa cena é tão louca que ele dá a resposta pro Batman, né? Onde é que tá a Rachel? E aí ele dá um endereço errado. Não, ele não é onde tá a Rachel. Where is Rachel? Tell me! Mas aí que tá a grande piada, né? Ele sabe que ele vai atrás da Rachel, obviamente. E ele dá o endereço do Harvey Dent. Você sabe que errado. A primeira vez que eu vi, eu falei assim, não, será que eu entendi errado? Eu entendi errado? Não, é o Coringa que, obviamente, sendo Coringa, ele deu um endereço diferente. Não, ele quebrou o cinema, né? Porque ninguém esperava. Vou perguntar pro Rafaela, suas cenas favoritas? É difícil, né, mudar essas que o Renatão falou. A minha favorita é a do interrogatório, sem dúvida. Até a forma com que o Renatão falou de ali, você vê trevas contra a luz e tal, mas no discurso do Coringa, ele na verdade tá pondo exatamente... Ele tá mostrando assim, o quão cinza os dois são. Isso. Exato. Né, o quanto eles precisam do outro, o quanto eles são parecidos, né? Eles chamam o tempo todo ele de freak, né? Freak, uma aberração e tal. O Batman é exatamente a mesma coisa, cara. Sabe? Então, essa cena, inclusive, ajuda muito, né, na construção do Coringa, que até aquela altura do campeonato não precisava mais ser construído, mas, na verdade, ela dá mais profundidade, porque dali tem uma das frases que eu mais gosto do filme, que ele olha pro Batman, o Batman do final da surra, né? Ele olha pro Batman rindo e fala assim: você não tem nada com que me ameaçar, nada com toda essa sua força, não tem nada, tipo assim, eu não tenho nada a perder, cara. Você vai continuar me surrando, me jogando nas paredes, me jogando contra a mesa, contra o espelho, puta, cara. Você se coloca no lugar do Batman, assim, no momento de crise, você tem que salvar duas pessoas, você sabe que você tá na mão de um lunático, e assim, o que eu posso fazer mais pra poder arrancar a informação que eu preciso desse cara? Ele vai perder, se eu posso espancar ele aqui até ele morrer, ele vai morrer rindo. Essa cena do interrogatório é maravilhosa, e a explosão que ela é, né? O Gordon sai da sala, tá escuro atrás do Coringa, aí, pum, acende a luz, pá, cabeçada na mesa. E o Batman vai ficando puto. Essa hora do Where is she? Cara, é maravilhoso, cara. Você viu o quanto ele isso define o que é a relação dos dois, né, cara? Sim, pro resto do filme. Você sabe que essa cena ela é tão marcante que na época, e você pode ver isso até hoje no YouTube, tem pessoas que gravaram fazendo o Coringa e fazendo o Batman, fazendo as vozes de um, fazendo as vozes de outro, o diálogo inteiro, a cena inteira do interrogatório. Você vê isso, você encontra isso no YouTube até hoje. Tão marcante que é aquele diálogo, né? Tão impressionante que foi, tão bem escrito, tão completo. Você sabe que tem uma cena também que eu acho que a gente tem que mencionar, a cena que ele vai visitar o Harvey Dent no hospital, eu acho muito boa. Porque ela, além de ser um encontro de dois vilões clássicos eu já lembrei dele fazendo aquele hi. Hi, Harvey. É meio, ele finge que não tem emoção, mas aí ele hi. Sabe? Tipo, é muito bom. Que deu merda, foi mal, mas a culpa não é minha, hein? A culpa não é minha. Mas olha, todo aquele diálogo dele explicando, isso pra mim é a melhor definição desse personagem. É ali que eu vendo o filme eu falei, agora eu saquei que ele é. Porque ele convence o Harvey. Olha só como ele tá na frente, né, da curva. E ele fala isso, né? Eu tô na frente da curva. Ele fala, não, mas eu não tenho plano, cara. Você acha que eu pensei nisso tudo? Eu pareço com um cara com um plano, né? É óbvio que ele pensou nisso tudo. O plano dele é maravilhoso. O plano de expor o Batman, matando pessoas e falando assim, todo dia que você não tirar o tua capuz vai morrer alguém. E cada hora vai morrer alguém mais importante. Então, isso é um plano. A maneira que ele entra no hospital pra visitar o Harvey, né, entre aspas, e ao mesmo tempo o hospital tá todo cheio de bomba embaixo, e quando ele sai, ele lembra de levar o repórter e levar os reféns lá da frente, né, do barco e tal. Quer dizer, tá tudo na cabeça dele. É óbvio que tá planejado. E ele quer te convencer que não, que ele é um cara que improvisa. Então, assim, essa dualidade dele... mas ele deixa algumas coisas pra sorte, porque ele bota a arma na mão do Dent, bota a arma na cabeça e o Dent joga na moedinha. Mas ele faz isso porque ele atiraria na cabeça dele. Porque ele é cachorro louco. Exatamente. Sim. Ele tem um plano, mas ele deixa algumas coisas, ela foda-se. Mas entendeu? Vamos lembrar, Rafaelo, que um dos planos dele é que o Batman mate ele. Ele quer morrer. Ele se joga lá de cima. Sim. Quando ele tá caindo, ele tá rindo, cara. Ele tá quer rindo, morrer. Exatamente. Porque a partir do momento que o Batman matar ele ganhou, ele tá certo. Exato. É porque ele tá puxando o limite dos outros personagens ao redor dele. Ele quer quebrar, né, o espírito das pessoas. Isso. Exato. E ele faz isso com o Harvey Dent. O Harvey Dent
vira quem ele é por causa do Coringa. O statement do Coringa ele quebrou o White Knight, né, de Gotham, o Cavaleiro Branco de Gotham. E agora eu vou quebrar o outro também. Pois é, agora eu vou quebrar o Batman. Mas isso é tão brilhante, tão genial, é tão complexo que o Zack Snyder jogou isso no lixo em 5 minutos de Batman vs Superman, cara. Quando o Batman mata a primeira pessoa, já acabou, já era, entendeu? Todo esse conceito de eu não vou te matar. Quando o Batman chega de escopeta pra resolver alguma coisa. Então, enfim, isso é um dos elementos pequenos, mas que, cara, que faz toda a diferença também pra mim nesse filme. Não só, como eu falo, o Coringa nem é o principal do filme. Não é. Ele rouba o filme pra ele, óbvio. Mas, às vezes, cenas que ele nem tá... Tem uma cena também que eu acho maravilhosa. A cena que o Batman entra na balada, lá na boate. O personagem do... Eric Roberts. Ele só olha pro lado e vê os caras voando longe. Aquela cena. E a cena do... Essa distância não vai me matar. Que é logo depois. Aí ele... Quem disse que eu quero te matar? Pá! Quebra as duas pernas do cara lá de cima. Também, genial. A gente não pode esquecer também da cena inicial, né? A primeira vez que o Batman aparece, que é contra o espantalho. Eu acho aquela cena muito boa também. Mas... eu não gosto muito, não. Eu não gosto muito porque o meu problema com esse filme... O meu único problema com a trilogia do Nolan, assim, na questão mais forte, é as cenas de ação. Eu não acho que o Nolan sabe fazer boas cenas de ação pro Batman. Ele criou algumas legais na origem, né? A cena do corredor, que virou marcante pra caramba. Mas pro Batman ele não sabe fazer. Por isso que muita gente pirou quando viu a cena do Ben Affleck no Batman vs Superman, né? A cena do armazém. Sim. Que ele reboca todo mundo, o maior estilo dos jogos Arkham, né? Exatamente. E aquilo ali, pra mim, é a melhor sequência de ação que eu vi do Batman em filme. Você sabe o que eu acho, Batman Renato? Porradeiro. Eu gosto dessa cena porque, pra mim, ela é quase o Batman Begins. Porque o Batman Begins é um filme completamente diferente do Dark Knight e que é um filme também diferente do Rises, né? Do terceiro. Mas essa cena, esse início, parece porque tu acha que lembra aquela cena Parece o Nolan querendo fechar aquele filme. Tem uma coisa que quando põe aberto. Quando ele chegou na primeira vez pegando o Falcone, né? E aí você vê ele naquele uniforme do Batman Begins e tal. Me remete àquele filme. Eu achei que foi uma bela ponte. Aquela cena, ela destoa do resto do Dark Knight. Mas eu acho que é uma bela ponte pro que vai ser. E justifica todo o uniforme novo dele, entendeu? Então, Sim. Mas aí morre isso. Essa questão toda de eu vou explicar tudo do Batman, que tem no Batman Begins, não precisa ter nesse filme. Esse filme é sobre outra coisa. É sobre uma evolução. E eu acho que essa cena, ela faz essa ponte. Então, me agrada. Renatão, frases favoritas. Você falou das frases. Quero saber suas frases favoritas desse filme. Eu não vou ficar dando várias frases aqui, porque eu não quero roubar as frases dos outros. Porque esse filme tem muitas frases icônicas, então eu não quero ficar citando várias aqui. Até porque eu poderia pegar qualquer frase do Coringa e já poderia ser icônica. Tanto que várias viraram camisas e são mencionadas até hoje. Mas a minha frase favorita, que eu acho que é a frase desse filme que eu uso mais até hoje, acho que quase que semanalmente eu falo essa frase por algum motivo, é a do que o Harvey Dent fala na cena do jantar, que é o clássico ou você morre como um herói ou você vive o suficiente pra ver você mesmo se tornar um vilão. Que tá no trailer é e é maravilhosa. Você pode levar essa frase pra várias coisas, realmente. Eu levo pra vida essa frase. E é engraçado que isso no início já mostra o que vai acontecer com o personagem dele, né, cara? É o filme te entregando lá 20 minutos sobre ele. Foreshadowing. A sinopse do que vai acontecer com o personagem dele. Muito foda. Tem frases maravilhosas. As mais famosas são muito boas, né? Why So Serious, eu acho extraordinária também. Mas aí tem que falar, você fala igual Coringa, cara. Tem que falar igual Coringa. Why So Serious. Mas... Tem uma do Coringa que ninguém lembra. Eu acho genial. Morro de rir quando ele faz. Mas não é uma das clássicas dele, não. Ele tá explicando pro Harvey Dent como eles são parecidos, né? E aí ele fala... Porque quando aí ele faz uma pausa. Aí o Harvey Dent fala... Rachel! Aí ele... Quando a Rachel... sabe assim? Tipo, aquilo ali. É muito bom, cara. Porque a maneira que ele faz a pausa do tipo... Esqueci o nome dela. Como é que é? Ela não é importante. Como é que é o nome dela mesmo? É meio isso, sabe? Mas ao mesmo tempo ele deve saber... Só pra poder provocar o cara. É óbvio. Ele tá brincando o tempo todo. Isso é um detalhe que eu falo da atuação do Heath Ledger, que é genial. Agora, tem uma outra frase pra mim que é uma frase... essa é uma das que eu uso sempre, né? Que é quando o Gordon quando o Alfred tá explicando pro Batman todo aquele backstory do... A gente foi atrás de um traficante que tinha roubado as coisas. Cara, aquilo ali... A ideia do... A gente queimou a floresta...
Essa eu anotei É aqui. muito boa, cara. Essa frase Aquilo ali é sensacional. Tipo assim, a gente fez o que a gente tinha que fazer. Pois é, né? a gente teve que queimar. E, obviamente, a frase que eu iniciei também o cast, né? Alguns homens não podem ser. Você não consegue negociar, você não consegue comprar. Alguns homens simplesmente querem ver o mundo pegar fogo. Isso também eu acho muito, muito bom. Isso explica, na verdade. Genial. Explica, na verdade, acho que 90% dos serial killers do mundo, né? Eles só querem ver o mundo pegar fogo. Rafaela, suas frases. Essa da floresta em Burma, né, do Alfred, eu tinha anotado aqui, porque essa é muito boa. É uma conclusão muito boa pra história, porque você nem sabe. Ele conclui a história, na verdade, muito tempo depois, né? Ele começa falando, né, com o Bruce Wayne, aí o Bruce Wayne, putz... É uma outra cena, na verdade. Uma outra cena. Ele, vem cá, e aquele cara lá, vocês pegaram ele? Pegamos. Como? Tocou fogo na floresta inteira. Pô, fizeram o que tinha que fazer, não tinha jeito. Aquela frase que eu citei do Coringa pro Batman no interrogatório também, tipo, você não tem com o que me ameaçar. Você com toda essa sua força, você não tem com o que me ameaçar, é muito boa. Essas coisas outras que vocês citaram são frases muito boas, de impacto, é o que o Renato falou. Metade dessas frases viraram camisa. Sim. Ou então estão no discurso aí das pessoas, às vezes no cotidiano. Então, só mostra o quão relevante é toda a história desse filme. Eu me lembrei de duas também. O Harvey Dent é cheio de frasezinha pronta, né? Boa. Vocês falaram essa do... Ou você morre herói ou você morre herói, próprio. exato. Mas ele tem também a noite é mais escura antes do amanhecer. E eu prometo que o amanhecer ele tá chegando. Também. Essa eu usei outro dia também. E, cara, tem uma cena, aí que eu falo também, a gente fala que os filmes do Nolan são muito frios, são muito, né, você nem ri naqueles filmes. E, cara, tem uma cena nesse filme que eu lembro que o cinema veio abaixo, que é quando o Lucius conversa com o Reese, e o Reese fala, descobri tudo! Você tá protegendo ele, o Bruce Wayne. Muito boa. E aí o Você tem certeza que você quer chantagear esse cara? O Morgan Freeman fala, deixa eu ver se eu entendi bem. E aí ele fala, né, coisa que ele é um vigilante e tal, ele bate nos criminosos à noite, e você quer chantagear essa pessoa, boa sorte. Ele não fala mais nada, ele só fala isso. Cara, essa cena é genial. É genial e é um momento... O cinema vem abaixo, porque é realmente muito boa, muito engraçado. E o Morgan Freeman vende muito bem também. Vamos falar de legado pra concluir isso. 10 anos depois, muitos filmes de super-heróis vieram depois e nenhum deles é o Dark Knight. Quer dizer, nem o próprio Dark Knight Rises chegou aos dedos do que foi o Cavaleiro das Trevas. Eu queria saber de vocês o seguinte, o nosso quadro se chama Clássicos Modernos. Vocês acham que esse filme, ele qualifica para realmente ser um clássico moderno? Ele merece estar aqui? E, assim, qual o legado que vocês acham que esse filme até hoje tem para a cultura pop, para o cinema? Primeiro, se ele se encaixa, né, na categoria de clássico moderno, sem dúvida, né? Primeiro porque, mais do que naquela época, né, não tem nada mais moderno no cinema do que filme de super-heróis. Moderno não, vamos dizer atual, contemporâneo. E ele se tornou um clássico porque ele é uma peça lapidar entre os filmes desse gênero. E não só desse gênero. Se você for ver filmes policiais, filmes de ação e tal, ele é uma puta referência. E o fato da gente até hoje mencionar ele quando a gente fala de quais são os melhores filmes de super-heróis que você já viu? Você fala de um filme de 10 anos atrás, né, sendo que você tem uma produção massiva de filmes do gênero, né, nos últimos anos. Ele foi lançado há 10 anos, você teve agora a comemoração dos 10 anos da Marvel. Sim. 10 anos, e nenhum deles foi tão bom, tão profundo, tão denso quanto o Dark Knight. Muitos deles nem queriam ser, nem se propuseram a sê-lo. Também a gente não tem que ficar falando que todo mundo tá querendo ser um Dark Knight, porque eu acho que não querem. A Marvel, ela já mostrou pra gente, a Marvel né, não quer, mas a DC tentou muito tempo ter um novo Dark Knight, cara. Não, e foi o que você falou perfeitamente, que eles tentaram fazer só com outros personagens, só que essa estética só funciona com Batman. Não vai querer você fazer o filme do Superman, assim. Então, o legado que ele deixa é mostrar que você pode ter filmes de super-heróis que não necessariamente precisam ser focados no caráter fantástico do super-herói. Você pode fazer ótimos filmes assim também, mas você pode pegar uma boa história e inserir nela elementos
do super-herói, elementos de quadrinhos e tal, foi feito. A gente falou aqui, né, no início do cast sobre a história, uma excelente história que podia ser um filme só policial, um filme com caráter, né, você tem a parte do Batman detetive, então eu acho que o grande legado dele é esse, é você ver como ele foge dos padrões dos filmes de super-heróis que a gente vê hoje, e o quão relevante ele é até hoje, como a gente cita ele até hoje, justamente por ser tão diferente. E diferente é um ponto que tem gente que não se propõe a copiar, porque, cara, não tem como, não se encaixa, e outros simplesmente tentaram e não conseguiram. Então eu acho que é um puta de um clássico moderno, sim. É um classicão da porra. Muito bem. Renatão? Sem dúvida, cara. Eu acho que mais que um clássico moderno, ele virou um ícone do cinema moderno. É um filme que provou que adaptações de quadrinhos são mais do que meros filmes com heróis fantasiados. É uma história muito mais densa, uma história muito mais crua, muito real e que pode ser contada sem a presença daqueles heróis. Os heróis não são o condutor das pessoas fantasiadas, os vilões, não são os condutores daquela história, eles só participam daquela história. O que está por trás é que é muito mais importante. E a maneira que o filme foi construído, o impacto que o filme teve dentro da cultura pop, toda a figura que se gerou em cima da figura do Coringa, todas as falas, né? Você vê, as pessoas usam até hoje em capa do Facebook as frases, ou o Coringa pintado, né? Você pensa em Coringa hoje, você pensa no Coringa do Heath Ledger. Ele virou a maior representação do que é o Coringa. Hoje em dia, você quer fazer um Coringa, você pensa nele como referência. Você quer fazer um filme de herói, você pensa um Batman, o Cavaleiro das Trevas, como referência. Tanto que, como o Rafael comentou, a DC criou o universo deles inteiro em cima desse conceito. Sim. Então é algo que sim gerou um impacto dentro do mundo da cultura pop total, mudou o jogo, gerou um impacto dentro da indústria de Hollywood e gerou um impacto dentro do universo dos filmes de quadrinhos, das adaptações, porque nada foi a mesma coisa depois de Cavaleiro das Trevas e nada jamais vai ser a mesma coisa depois de Cavaleiro das Trevas. Vão passar mais 10 anos, a gente vai continuar falando desse filme, vão passar mais 30 anos, a gente vai continuar tentando ver uma adaptação que vai ser tão boa quanto essa. O Matt Reeves está encarregado de fazer o próximo filme do Batman. Ele é um excelente diretor e eu acho que ele pode fazer uma coisa muito boa, mas eu acho muito difícil chegar no que foi esse filme. Precisou do Nolan, que é um grande diretor, juntar o Jonathan Nolan, que é um excelente roteirista, com um elenco fantástico, entendeu? A trilha maravilhosa do Hans Zimmer. O Cavaleiro das Trevas é um filme completo, não é por isso que ele é um clássico moderno e é um dos meus filmes favoritos. Muito bem, eu não tenho que falar muito mais do que vocês falaram, porque vocês falaram com muita paixão. Eu só queria lembrar, você que já viu esse filme, obviamente, e talvez tenha uma curiosidade de ver de novo, sabe, ele não é o tipo do filme que... Ele tem mais de 2 horas, esse filme. Você às vezes senta pra rever um filme, eu sou muito assim, e aí não, isso aí eu lembro, eu passo, pulo a cena. Eu quero ver só o interrogatório, eu quero ver só a cena da perseguição, quero ver... Mas não, esse filme, você pode esquecer esse filme, deixar rolando enquanto você tá cozinhando, deixar rolando enquanto você tá tomando banho, só ouvindo os diálogos, enfim. Ele é, do início ao fim, extraordinário, maravilhoso, e é um dos poucos filmes de super-heróis que você vê e você depois não sai questionando, tipo, pô, mas por que teve isso? Por que aquilo ali não é um buraco no roteiro? É um filme redondo, é um filme perfeito, é um filme com atuações maravilhosas. Sempre que alguém fala assim, filme de super-herói, aquelas atuações caricatas e tal, vê esse filme. Esse filme é o contrário. Você vê como esses atores maravilhosos que eu falei vendem bem aquilo, né? Eles vendem bem o personagem. O Christian Bale, a gente falou um pouco dele, mas ele é um ator extraordinário, eu acho. E como ele sofre nesse filme, né? Ele passa por tudo nesse filme. Ele perde a namorada, a casa dele já tinha ido pro espaço no outro filme, quer dizer. E ele ainda tá tentando vender aquela imagem do playboy e tal. Cara, é extraordinário, assim, realmente não tem um buraco, um defeito que eu... Nem as cenas de ação, Renatão. Vai demorar um tempo até fazerem um filme, e olha que eu gosto dos filmes da Marvel, hein? Mas nesse nível, que converse comigo desse jeito, eu acho que vai demorar um pouco. A menos que nasça um outro Christopher Nolan aí e assuma a DC. Ou o personagem, né? Tomara que seja o Matthew Reeves. O selo Clássicos Modernos para Batman, o Cavaleiro das Trevas.
Vocês não estão ouvindo, mas o Rafael tá chorando. No áudio dele eu tô ouvindo aqui. Tá vendo soluçar aqui, né? Emocionado. Queria muito agradecer a presença de vocês aqui nesse cast. A gente vem adiando esse cast há algum tempo, né, Renatão? Porque a gente queria fazer ele no momento tem certo. bastante tempo. Na real, ele foi um dos primeiros filmes que a gente conversou pra fazer um Clássicos Modernos, né? E aí a gente ficava adiando, porque a gente queria que fosse um cast muito especial. E eu acho que a gente reuniu as pessoas certas para esse cast aqui. Então quero agradecer muito vocês dois. Vou começar com o Rafaela. Muito bom tê-lo de volta aos casts, Rafaela. O público pede por você. Patrícia, principalmente, pede por você. Então, queria que você deixasse uma mensagem para todas essas pessoas maravilhosas que sentiram muito sua falta. Não, eu queria dizer que foi um prazer participar de mais um RatosCast. Eu tava com muita saudade. Eu queria lançar até um desafio à Patrícia, para ver que dia que a gente vai conseguir colocar um filme nacional nos clássicos modernos. Eita! Rapaz, porque tá por na enquanto... lista, não, mas já tem um que a gente tentou fazer. fazer, cara. tem um na lista já. Porque por enquanto, filme nacional só cai em Ratoeira. Então, né, só fica aí o desafio, né? De repente a gente bota um bem dotado Homem de Itu, né? Nuno Leal Maia, né? Despontando, né? Porque é isso aí, filme nacional é isso aí. Ratoeira é o caralho, meu irmão. Agora é Clássicos Modernos, porra. Daqui a pouco aparece um. Exatamente. Não, mas sério, galera, eu posso deixar até fazer uma recomendação aqui, aproveitando, né, o contexto. E não é jabá, infelizmente, se a Panini quiser me pagar, ela pode me pagar, mas a Panini lançou, né, agora em julho, o grande evento mais recente, né, da DC nos quadrinhos, que em português é Noite das Trevas Metal, né? Não tem nada a ver com heavy metal, infelizmente, mas é o Scott Snyder e o Greg Capullo, que são responsáveis aí pelos Novos 52, eles explorando o conceito do multiverso sombrio, em que o Batman acaba tendo que enfrentar versões sombrias dele misturadas com outros personagens da DC. Então você tem tipo um Batman que é uma mistura do Batman com o Coringa, que é extremamente bizarro, tem um Batman misturado com Lanterna Verde, um Batman misturado com o Apocalipse. É uma parada bem bizarra, bem legal, né? Focado no Batman. A galera que tá ouvindo esse cast aqui, tenho certeza que tem muito fã de Batman, então dá uma conferida, já tá nas bancas. Foi o último grande evento da DC nos quadrinhos nos Estados Unidos e está sendo lançado agora no Brasil. E feito isso, eu me despeço, queria agradecer mais uma vez, né, pelo convite. Agora, como eu falei, continua entre uma mamada e outra, mas as mamadas estão ficando mais light. Eu vou aos poucos voltar a aparecer, falar meus absurdos aqui, ser o agente do caos dessa brincadeira e continuar praticando esse bullying saudável com a Patrícia, porque eu realmente quero que o cinema brasileiro acabe. Muito bem. Beijo pra todo mundo. Ô, Rafael, deixa eu te falar uma coisa. Ano passado nós tivemos uma rede de vinganças, vamos dizer assim, entre eu e Renatão. E é muito saudável, acho, pro Ratos, esse ano ser você e a Patrícia. Eu acho espetacular, assim. Então, o que eu puder alimentar essa rivalidade entre vocês dois, que vai culminar em um cast com vocês dois sobre o cinema nacional. Eu posso adiantar isso. Por favor. Então, vai ser lindo. Você prometeu que vai ver uma ratoeira nacional, né? Vai cumprir? Vejo, cumpro, putz. Assim, só se no cast eu puder, assim, apresentar, tipo, cachorro louco. Vou ter que... Sem rédeas. Sem rédeas, isso aí. Aí beleza, aí vamos lá. Putz. A gente só não te falou ainda o filme qual é, porque a gente tá esperando o próximo filme do Nuno Leal Maia, que tem que ter ele. Se não tiver ele, não... Eu sei. Cara, o pior que assim... Ele tá vivo ainda? Tá vivo. Deve estar vendendo empadinha na praia, sei lá. Mas assim, eu tenho certeza que quando eu vi um trailer na televisão, alguma coisa no meu âmago vai dizer, é esse aí, ó. É esse. Esses caras vão me colocar pra ver esse aí, entendeu? Mas eu vou... Não, fica tranquilo. Quando você vê alguma coisa que te ofenda muito, você pode ter certeza que vai ser esse. Exato. Muito obrigado, Rafael, mais uma vez. Renatão, sempre um prazer. Não poderíamos falar de Batman sem você aqui também. Por favor, deixe seus contatos aí pros nossos amigos, pra falar mais sobre Batman com você. Imagina, cara, é um prazerzão. Eu tava aguardando esse Clássicos Modernos há bastante tempo. Já sabia. Mas veio na melhor hora, cara. Comemorar 10 anos foi muito especial a gente poder se reunir aqui pra poder gravar e falar desse filme. Quem quiser me encontrar nas redes sociais, Facebook e Instagram, @Rena Maciel com 2 L's no final.
canal. E também tô no Letterboxd, onde eu sempre tô comentando tudo que eu tô assistindo. Então me segue lá pra ver os comentários e pegar dica de filme. E é isso aí. Valeu, galera. Até a próxima. Obrigado, Renatão. Obrigado, Rafaelo. Mais uma vez, eu sou Marcelo Cipreste. Você pode acompanhar a análise de todos os filmes que eu vejo, inclusive o Cavaleiro das Trevas, no meu letterboxd.com/mcipreste. O Ratoscast mais uma vez agradece a presença de todos vocês que ouviram esse cast especial. Um abraço e não esqueça... You complete me. Vai a merda, Jared Leto. Vai a merda.